Como é que nós podemos saber se pertencemos a Deus e que estamos realmente salvos? Isso era uma preocupação grande nas igrejas há umas décadas atrás. Saber quem é que era ou não salvo, quem é que estava ou não salvo. Ao longo do tempo foi-se perdendo a noção do que é que significa ser ou não salvo, talvez tenha diluído entre aquilo que são as nossas vivências. Mas, pensando hoje e olhando para 1 João, não podemos fugir a esta pergunta. Como é que realmente sabemos que pertencemos a Deus e que somos salvos? Se perguntassem diretamente, tu estás salvo, tu sabes que estás salvo, qual é que seria a nossa resposta? E não a resposta que a igreja, por estarmos dentro de uma igreja, espera que nós digamos, mas aquela resposta que nós, diante de Deus, assumiríamos. Porque se não o disséssemos por palavras, Ele iria ver o nosso coração. Esta foi a realidade que o apóstolo João esteve a trabalhar até ao momento. O capítulo 3 quer nos deixar claro o que é que significa ser salvo e quem é que está salvo. Uma das formas de nós sabermos se estamos salvos ou não mede-se pela comunhão que nós temos diretamente com Deus. Se nós temos comunhão com Deus, isso significa que estaremos mais perto de ser considerados filhos de Deus. Mas não somente isso, o que o apóstolo João esteve a dizer até agora é que, se por um lado a nossa salvação se mede na intimidade que nós temos com Deus, ela mede-se de igual forma na intimidade que nós temos com os nossos irmãos. Se nós não temos intimidade com os nossos irmãos, é muito provável que nos estejamos a enganar na intimidade que nós achamos que temos com Deus. O apóstolo João vai mais longe e diz que essa falta de amor aos nossos irmãos, se nós não demonstramos amor, ela não somente pode dizer que nós nos estamos a enganar naquilo que nós achamos que é a nossa relação com Deus. Se nós não temos amor com o nosso irmão, o apóstolo João vai dizer que, sem dúvida, nós nem sequer somos filhos de Deus. Lembram-se? Há pouco dizíamos, cuidado, porque quando chegamos à 1 de João, nós olhamos para João como o apóstolo do amor e nós achamos que 1 de João, 2 de João, 3 de João vêm falar sobre o amor desde a nossa perspectiva humana. E não, vem sempre falar sobre a perspectiva do amor de Deus para nós. E o amor de Deus é extremamente exigente, aliás, como é qualquer amor. Pergunto-vos se algum de vós, nas últimas 2 semanas, depois da dificuldade que foi ler o capítulo 3 de João, de 1 de João, nas últimas 3 semanas, algum de vós acabou por duvidar se realmente é ou não filho de Deus. E aqueles que não vieram às 2 últimas semanas podem dizer, ufa, estou safo, porque não? Bem, mas leiam o 1 João 3 para compreender aquilo que nós estamos a dizer. Porque realmente o apóstolo João vai dizer, bem, se vocês não fazem aquilo que eu vos digo, se o pecado continua a habitar em vós, vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. De forma muito resumida, é isso que diz os primeiros 18 capítulos. Os primeiros 18 versículos do capítulo 3 de João. Da 1 de João. E como é que lidaram com isso? É porque se escutamos a mensagem e isso não gera nada em nós, alguma coisa se passa. Alguma coisa tem que gerar a palavra quando nós somos confrontados com ela. E é isso que hoje vamos. Hoje vamos tentar fechar o capítulo 3 para que não fique só a dúvida, a angústia, a dificuldade de encararmos a palavra. Muitas dúvidas que as pessoas têm, na realidade, são muito bem fundamentadas, tenho que vos dizer. Muitas das dúvidas que as pessoas têm se são filhas ou não de Deus estão muito bem fundamentadas, particularmente, como diz João, o apóstolo João, na sua primeira carta, principalmente aqueles que odeiam os seus irmãos. Se em nós há ódio para com o nosso irmão, a dúvida se realmente somos filhos de Deus é muito bem fundamentada. Temos de nos lembrar aquilo que lemos no versículo 13 do capítulo 3. E vou ler devagar, está bem? Para que aqueles que não estiveram agora possam ser inundados por aquilo que nos esteve a inundar durante 15 dias. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um assassino. E sabem que os assassinos não têm dentro de si a vida eterna.
O apóstolo João tem um objetivo. Ele não nos podemos esquecer, ele está a escrever a uma igreja. Ele não está a escrever a pessoas que não são crentes, ele está a escrever a crentes. E ele tem um propósito, ele quer confrontar a igreja para que, havendo dentro da igreja pessoas que ainda não assumiram um compromisso sério com Jesus, possam reconhecer aquilo que são chamados a ser e fazer e assim possam sair desta distância que têm com Jesus, aproximando-se de Jesus, vendo as suas vidas transformadas. Então, quando o apóstolo João fala desta forma, o apóstolo João não está a querer condenar as pessoas. O que ele está a dizer é tempo de se aproximarem de Deus para chegarem à salvação. Porque o que o apóstolo João está a dizer é: há muitos daqueles que se encontram dentro de vós que, achando que estão salvos simplesmente porque entram dentro da igreja, como edifício, na altura não eram edifícios, eram casas, não é por entrar em determinada casa que estão salvos. O que dita a vossa salvação é a resposta que têm à palavra. Isto deve-nos levar a reconhecer que temos que fazer um autoexame. Nós realmente temos que ser honestos connosco para saber se estamos a agir mal. É porque a nossa consciência é a primeira que nos vai condenar. E condenando-nos a nossa consciência, quanto mais condenará o Deus que é santo? Ouçam, se a nossa consciência tem a capacidade de nos dizer aquilo que vocês estão a fazer é errado, aquilo que vocês estão a pensar, os pecados que estão a cometer são contra Deus, se a nossa consciência é capaz de dizer isso, imaginem o que dirá o Deus que é santo, que não tem pecado, que é puro, que não aceita pecado em si mesmo. É isso que João quer que tomemos consciência como igreja. Não basta nós falarmos. A nossa palavra tem que ser expressão daquilo que vivemos. E aquilo que vivemos tem que ser expressão de quem é Jesus. Porque quem olhar para nós tem que ver quem? Jesus. Se quem olhar para nós não vir sequer uma chispa de Jesus, então, amigos, andamos a enganar-nos. É isso que o apóstolo João está a trabalhar na primeira carta à igreja que escreve. E isso temos de levar realmente a reconhecer. Amigos, se hoje estás neste lugar com dúvidas da tua salvação, se hoje há em ti uma réstia de dúvida da tua salvação, essa condenação nasce primeiramente na tua consciência, ou seja, naquilo que a Bíblia diz, o teu coração. É o teu coração que te condena em primeiro lugar. É apenas um reflexo daquilo que tu sabes que fazes que não agrada a Deus. Então, 1 de João é para partir pedra. É para nós sermos honestos connosco mesmos. E, amigos, se nós vos trazemos 1 de João, não é para que fujam. Não é para que, ao sermos confrontados com estes textos, nós decidamos abandonar de vez. Porque é isso que muitas vezes acontece quando nós não temos raízes fortes. Quando o vento vem, o que é que acontece à planta? Ela tomba. O que nós estamos a tentar fazer como igreja é dar-vos raízes fortes. Porque estamos a dizer o que é que acontece quando estão longe de Deus, mas estamos a dizer como é que se podem aproximar de Deus para que as raízes possam crescer e quando o vento vier, não abanem. Não precisam de fugir. Não podem fugir. Senão vão dar uma vida inteira enganados e enganar-se a vocês mesmos. Se o teu coração que te está a condenar, a primeira coisa que deves fazer é seguir o conselho que Paulo deu à igreja de Corinto. Na segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Então, se o teu coração te está a condenar por algo que tu sabes que estás a fazer que é errado, a primeira coisa que deves fazer é seguir o conselho de Paulo. E Paulo vai dizer: façam um exame das vossas vidas e vejam bem se a vossa fé é verdadeira. É a primeira coisa. Fazer um exame e, à luz daquilo que conhecemos da palavra, saber bem, realmente a minha fé é verdadeira ou ando a enganar-me? Será que reconhecem a presença de Jesus Cristo nas vossas vidas? Isto é a primeira coisa que nós temos de fazer. Porque enquanto nós não soubermos em que patamar estamos, nós nem sequer sabemos se precisamos de um Salvador ou não. Se nós não temos problema nenhum, se nós não somos perfeitos, sem nada em nós, a nossa consciência condena, então nós não precisamos de Salvador, amigos.
Cristo veio para aqueles que se reconhecem como pecadores. A vitória que nós falamos e que líamos já há pouco em Josué, quando Deus fala a Josué que tudo aquilo que ele pedir, tudo aquilo que ele quiser alcançar, ele terá prosperidade nisso, se confiar na palavra. É isso que nós vamos alcançar se confiarmos na palavra. Prosperidade, a prosperidade que Deus já tem preparada para ele. Nós vamos ser parte dessa prosperidade. Mas também há aqueles que duvidam da sua salvação sem nenhum fundamento. Se tiveres uma consciência demasiado sensível, é muito possível que à mínima coisa que te digam, tu coloques em causa a tua relação com Deus. Mentes sensíveis são atritas a atrair a possibilidade de nos afastarmos de Deus pelo sentimento de culpa que carregamos. Sejamos honestos. Todos nós, em determinada altura, já nos espalhámos ao comprido, certo? Isto era uma boa tableta ali para a entrada. Só entra quem se espalhar ao comprido. Mas todos nós, ao longo da nossa vida, já nos espalhámos ao comprido em alguma área, em algum relacionamento, em alguma tomada de decisão. Todos nós, se formos honestos, dizemos, já fizemos muita asneira. Mas é aqui que surge o problema. Se tiveres uma consciência demasiado sensível, se a tua consciência for demasiado sensível, podes ler as passagens da Bíblia e achar que elas estão a demonstrar que tu realmente não és filho de Deus porque te espalhaste ao comprido. O problema é que não há qualquer motivo para nós pensarmos assim se formos filhos de Deus. Quem é filho de Deus já não tem a condenação a pesar sobre os seus ombros. O que tem é uma consciência demasiado sensível que está a ser usada por Satanás para dizer que nós não somos filhos de Deus. O que é que pesa mais no filho pródigo? É a voz que o leva a afastar da casa ou a voz que o chama de volta? É isto que nós temos que dizer todos os dias na nossa vida. É se queremos dar real valor à voz que nos leva a afastar de casa do Pai ou à voz que nos faz regressar à casa do Pai. Porque quer uma, quer outra, estão aqui dentro, ou aqui, onde quiserem. Tem a ver com raciocínio, pensamentos e emoções. Só que umas levam-nos a afastar de casa do Pai. E as duas podem habitar no nosso coração. Ele nunca deixou de ser filho. Então, há muitas vezes nós achamos que não somos salvos, não temos lugar em casa do Pai, quando na realidade isso nunca sequer teve em causa. Nunca teve em causa. A tua consciência pode ser sensível demais, mas se és filho de Deus, se és filho de Deus, não há condenação para ti. Não há possibilidade de haver condenação para os filhos de Deus. Independentemente do trilho que percorres e da mágoa que carregas dentro de ti. Mais do que isso, tu podes realmente ser aquele que mais dificulta o teu caminho. Essa sensibilidade é tão grande que tu podes ser tu a carregar as pedras que colocas à tua frente e que te impedem de caminhar. Porque no fundo, o que tu dizes para ti mesmo é: eu não sou digno. Eu vou atrasar ao máximo porque não quero chegar a casa. No dia em que eu chegar a casa, eu não estou preparado para aquilo que me vai ser dito. Eu não estou preparado para a porta estar fechada. Ou seja, na realidade, nós estamos a aproximar-nos de casa com a mentalidade de servo e não de filho. Então examina as Escrituras. Voltamos já mesmo. Examina as Escrituras, vê o que é que te faz ser filho de Deus. E vive de acordo com a palavra. Mas vamos começar por aqueles pelos cristãos que estão condenados. Porque o texto também fala disso. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Se o nosso coração nos acusa, imagine o que é que Deus estará a pensar e a sentir quando olha para nós. Sabem, é muito mais fácil lidar com pessoas que sabem que estão salvos
e com pessoas que sabem que não estão salvos do que pessoas que acham que não estão salvos quando estão salvos. É fácil lidar com alguém, como pastor, quando fazemos acompanhamentos, com alguém que chega ao pé de nós e declaradamente é um filho de Deus que se reconhece como filho de Deus. Isso é relativamente tranquilo. É fácil lidar com alguém que chega ao pé de nós e que não é filho de Deus e que se reconhece não sendo filho de Deus. Reconhece toda a sua miséria. O que é difícil é estar diante de alguém que acha que é filho de Deus e não é. Porque a única coisa que expressa são palavras. Tudo o resto vai contra aquilo que a Bíblia diz que deve ser um filho de Deus. E irmãos, nós temos que ter noção que isso pode acontecer connosco, com cada um de nós. Porque nós somos adotados. Antes de ser adotados, nós não somos filhos. Ninguém nasce filho de Deus. Nós transformamos-nos filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não é só uma profissão de fé de palavra, é quando começamos a caminhar perto do Mestre, como discípulos de Jesus, quando a poeira dos pés de Jesus, das sandálias, nos começa a encher de tão perto que estamos e nós passamos a agir exatamente como o Mestre. É aí que nos tornamos discípulos de Jesus. E aí somos adotados como filhos de Deus. Então, na realidade, nenhum de nós nasce como sendo filho de Deus. Nós nascemos prontos para ser adotados como filhos de Deus. Porque é isso que faz a palavra. É isso que faz Jesus. Aproxima-nos de Deus. O problema é que nós podemos achar que, por nascermos dentro de uma igreja, que basta sentir o cheiro dos bancos de uma igreja para nos tornarmos filhos de Deus. Eu nasci quase nos bancos da igreja. Aos 8 dias, não sei se é aos 8, mas lá perto já lá estava. Mas isso não me torna filho de Deus. Como uma aranha que entra dentro da minha casa não se torna parte da minha família porque está dentro da minha casa. Nós só nos tornamos em filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nos tornamos discípulos comprometidos de Jesus. Mais uma vez, recordem-se, o que o João está a dizer não é apontar o dedo para nos condenar, é para dizer, se ainda não chegaram lá, vocês estão a perder uma coisa extraordinária. É tempo de voltarem para junto de Jesus. Às vezes, eu sinto esse problema. E acho que a maior parte das pessoas que fazem acompanhamento sentem esse problema. É a tristeza de ter alguém diante de nós que estamos a acompanhar e que queríamos que desse o passo a seguir. Mas tenho que vos dizer, ninguém pode dar esse passo se não forem vocês. Se não for eu. Ninguém vai se aproximar da casa do Pai por mim. Como ninguém se vai aproximar da casa do Pai por vós. O problema pode não ser a falta de salvação, então pode nascer simplesmente uma falta de comunhão. Ouçam, muitas vezes nós temos que compreender que quem não aceitou Jesus pode não ter aceitado Jesus e não estar cheio do poder de Jesus, ser um discípulo comprometido, não é porque não quer. É simplesmente porque não está junto daqueles que são realmente. Então não sabe como fazê-lo. Porque é muito difícil chegarem ao pé de nós e dizerem tens que abandonar tudo para seguir Jesus. Algum de nós já fez isso? Já abandonou tudo para seguir Jesus? É que nós dizemos, sim, eu estou pronto a... Mas já abandonamos tudo para seguir Jesus? Como é que nós vamos trazer pessoas quando nós mesmos temos dificuldade com isso? Então o problema pode não ser a falta de salvação, pode ser a falta de comunhão. Nós temos que crescer em conjunto, nós temos que dar mais testemunho de quem somos, nós temos que aprender a ser mais parecidos com Jesus como igreja, para que quem chega, mesmo não sendo salvo, possa conhecer, olhando para a comunhão que existe dentro da igreja, onde poderão chegar. E isso é uma responsabilidade da igreja. Ser igual a Jesus não é a responsabilidade daqueles que não aceitam Jesus. É a responsabilidade daqueles que aceitam Jesus. São esses que têm que ser iguais a Jesus para que quem olhe para nós possa querer ser igual a nós. E que grande coisa será quando as pessoas olharem para nós e quiserem ser iguais a Jesus. Sabe o que é que significa? Se olharem para nós e quiserem ser iguais a Jesus, significa que nós somos iguais a Jesus. Que extraordinário será esse dia. Assim surge naturalmente a questão:
Podemos nós, como cristãos, confiar na nossa consciência? Ou seja, se nós estamos a dizer que somos chamados a ser iguais a Jesus, mas que a nossa consciência nos acusa, e quando ela nos acusa, Deus mais nos acusará, porque ela é apenas uma expressão muito reduzida daquilo que é o conhecimento eterno de Deus. Mas se ela nos acusa, ela pode estar certa ou pode estar errada. Ela pode nos acusar e nós realmente estamos afastados de Deus, mas ela pode acusar-nos simplesmente porque temos o termostato da sensibilidade avariado e somos muito sensíveis a tudo aquilo que se diz, e tudo aquilo que é dito pode ser usado contra nós, mesmo quando nós não há nada que nos acuse, porque nós já fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Podemos então nós confiar na nossa consciência. Quando ouvimos a voz faz ou não faças, quando ouvimos dentro de nós a expressão daquilo que é o amor de Deus, e isso vai contra aqueles que estão ao nosso lado e dizem, mas tu não devias fazer isso, mas nós ouvimos, nós podemos confiar na nossa consciência? É porque, cuidado com o que vão dizer, porque se vão dizer sim, podemos confiar, a pergunta que eu vos faço a seguir, então porquê é que não fazem? Porque eu tenho a certeza que todos vós ouvem regularmente aquilo que deviam estar a fazer. Mas cuidado, porque dizem, não posso confiar. Então, meu amigo, se não podes confiar na tua consciência, o que vem a seguir é, então, precisas realmente de estar entre pessoas que te ajudem a recentrar aquilo que é os teus valores. Porque quem não confia em si mesmo para nada, vive completamente perdido, certo? Se nós não podemos confiar minimamente naquilo que nós pensamos, deve ser atroz nós duvidarmos sequer daquilo que pensamos. Então, como cristãos, nós vamos ter que ter cuidado para não nos enganarmos e supor que tudo aquilo que vem à nossa mente vem de Deus. Sabem porque é que nós não podemos chegar a essa conclusão, achar que tudo aquilo que vem à nossa mente vem de Deus, por uma razão muito simples. É que nós estamos numa sociedade que nos inunda todos os dias com coisas que não são de Deus. E como somos inundados desde que nascemos nesse pensamento, nessa cultura, o que nós vamos começar a fazer é começar a ter o raciocínio daquilo que nos é ensinado desde pequenos. Então, há muito daquilo que nós pensamos, da nossa consciência, que não vem de Deus, mas vem do treino que nos deram para nós pensarmos de determinada maneira. Como é que nós lutamos contra isso? Lendo a palavra. E aí tenho que vos dizer, podemos estar aqui 20 anos a falar sobre a mesma coisa. Se cada um de vós não chegar a casa e começar a ler a palavra, continuamos daqui a 20 anos exatamente no mesmo sítio. A nossa vida continuará exatamente a mesma, com as mesmas dúvidas, com a mesma distância de Deus, com a mesma distância dos nossos irmãos. Se nós não lermos a palavra, não há nada que ninguém possa fazer por nós, porque manteremos a nossa distância de Deus. Qualquer um de nós que gosta de futebol vai compreender isto. Os árbitros erram e erram muito, certo? Até com o VAR a coisa não funciona muito bem. Então, os árbitros erram e erram muito. Isso mesmo acontece com a nossa consciência. Nós erramos e erramos muito, não porque queiramos, mas porque não temos capacidade de avaliar melhor as situações a cada momento. Então, esta é a chave. A nossa consciência em si mesma não é má e tu podes treiná-la. A consciência não é boa nem é má. A consciência é o que nos ajuda a refletir cada momento aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos. Ela não é boa nem é má e nós podemos treiná-la. A questão é se queremos treiná-la. Quem tem filhos sabe que nos primeiros anos é muito exigente porque nós temos que ensinar. Outra palavra para treinar. Nós temos que investir muito tempo para que eles aprendam a ter um raciocínio lógico, tenham os valores corretos. Mas nós achamos que a partir de uma certa altura nós já não temos que fazer isso connosco e nós temos que fazer isso connosco toda a vida. Nós temos que treinar-nos a nossa mente e a nossa consciência todos os momentos. Quando nós vemos uma notícia no telejornal, nós temos que treinar para saber se a forma como estamos a olhar para a notícia tem mais a ver com os valores que nós recebemos de outras tantas notícias que lemos ao longo da semana, ou se tem a ver, a forma como nós encaramos a notícia tem a ver com a palavra de Deus.
E eu tenho a certeza que a maior parte das vezes os cristãos avaliam o seu dia-a-dia pelos valores que a cultura lhe dá e não pela palavra de Deus. Então fica assim uma mescla, e tenho que vos dizer, e é aterrador, quando a nossa mente deixa de discernir muito bem se aquilo que nós estamos a pensar e aquilo que nós estamos a avaliar tem mais a ver com aquilo que a cultura nos deu do que com a palavra. E quando começamos a misturar tudo, já não sabemos o que é uma coisa e a outra. E isso só pode ser ultrapassado como se lermos a palavra. Então incentivo-vos mesmo a ler a palavra. Lutero vai dizê-lo desta forma: a minha consciência está cativa da palavra de Deus. A minha consciência, aquilo que eu penso, está cativo da palavra de Deus. Eu só posso pensar porque leio a palavra. Agora ouçam que isto é importante. Ter consciência sensível é um dos melhores presentes que Deus te pode dar. Nós estamos a falar como se Podem estar a pensar que o que eu vos estou a dizer é que uma consciência sensível é de evitar. Eu não estou a dizer isso. É uma enorme dádiva de Deus. Aqueles que têm uma consciência sensível. É um dos melhores presentes que Deus te pode dar. Mas deves estar sempre perto da palavra para não te perderes. Porque quem tem uma consciência mais sensível tem uma grande probabilidade de se afastar de Deus. Porque o sentimento de culpa acaba por destruir se não estiver perto da palavra. Então, se tens uma consciência sensível, um sentimento de justiça grande, normalmente quem tem uma consciência sensível tem um grande grau de justiça, de necessidade de justiça, mas também uma grande sensibilidade para aquilo que são as misérias do mundo. Se esse é o teu caso, aproxima-te da palavra, porque se não te aproximares da palavra, podes acabar destruído. Agora quero falar para aqueles que sabem que são cristãos. Filhos de Deus, amados. Quero falar-vos porque o texto também fala para nós. E a partir do versículo 21, 22, nós vamos encontrar essa palavra. Então, amigos, é tempo de guardarmos a palavra no nosso coração. Se nós não guardarmos a palavra no nosso coração, nós não vamos conseguir olhar para aqueles que estão à nossa volta e ser reflexo da bondade de Deus. É tempo de guardarmos a palavra. É tempo de a estudarmos. É tempo de nos dedicarmos a uma intimidade com o Pai, de compreender, de tornar a palavra nossa. E quanto mais formos obedientes, maior será a confiança que existe no nosso coração. É um pau de dois gumes. Quanto mais confiantes nós somos, mais perto estamos de Deus. Quanto mais perto estamos de Deus, mais confiantes nós ficamos. E quebrar um destes elos vai nos fazer perder a ligação e a intimidade com Deus. É tempo de estudar a palavra. E volto-vos a dizer, ninguém pode fazer isso por vocês. Ninguém vai ler a Bíblia por vocês. Podem ler livros excepcionais, podem encontrar pregações fantásticas no YouTube, mas se não lerem a palavra, vocês estão a consumir. E um cristão não é definido por ser consumista, só podemos definir quem é cristão por a proximidade que nós temos ao coração de Jesus. E o coração tem que ser moldado. Os sentimentos vão ser moldados pela forma como nós treinamos a nossa consciência. Hoje, quer andes longe do Pai e não estejas a fazer o caminho de regresso a casa, quer estejas a fazer esse caminho mesmo sem o saber, ou quer estejas já à porta de casa, todos nós precisamos saber que temos que estar mais perto do coração de Jesus. Temos que estar mais perto do coração de Jesus. Como é que nós olhamos para os paralíticos que encontramos no nosso dia-a-dia? Como é que nós encontramos para as mulheres com fluxo de sangue
que encontramos no nosso dia a dia? Como é que nós olhamos para os publicanos que encontramos no nosso dia a dia? Como é que nós agimos dia após dia quando encontramos as pessoas à nossa volta? Quem olhar para nós vai dizer: Jesus reagiria assim. Seja qual for o estado do teu coração, este é o momento para entregares a tua vida a Jesus. Porque é aterrador nós podermos estar décadas dentro de uma igreja e não sermos iguais a Jesus. É que nem de perto nem de longe. É aterrador nós ficarmos só com a ideia e não com a prática de uma vida junto de Jesus. E já vos disse, não sei se foi a semana passada ou há 15 dias, até por uma razão lógica faz todo o sentido ser cristão e crer em Jesus e fazer aquilo que Ele tem para nós, porque aquilo que nos é garantido depois da morte é extraordinário. O facto de, depois da morte, nós podemos estar junto daqueles que amamos e passarmos uma vida inteira, porque em nenhum momento nos diz que nós vamos ter a nossa memória apagada depois da morte, o que nós vamos ter é corpos glorificados, estaremos diante do trono do Cordeiro e tudo aquilo que estará a inundar a nossa vida será uma vontade de agradar ao Cordeiro. Mas nós estaremos ao nosso lado as pessoas que amamos durante uma vida inteira. E mesmo aquela onde houve mais confusão, quando lá estivermos, se estivermos lá todos, tudo isso será completamente reestruturado porque a nossa mente estará voltada para o trono do Cordeiro. Então, se não conseguem fazê-lo pela razão que a Bíblia nos diz que é a razão lógica de Cristo morreu por ti e não precisava de o fazer, então façam-no por egoísmo. Não tem nada a perder em seguir Jesus. É só ganhar. Se seguirem Jesus, tenho que vos dizer, eu estou-vos a enganar. Porque no dia em que começarem a seguir Jesus, mesmo que comecem a seguir esse caminho por egoísmo, vai ser transformado por amor. Mas eu prefiro que comecem como quiserem, de gatas, arrastados, mas comecem a seguir Jesus. Porque se não começarem a seguir Jesus, o que vos espera depois da morte é nada. É nada. E seja qual for aquilo que vos mova a querer seguir Jesus, vai ser extraordinário aquilo que receberão depois da morte. Aí sim, começaremos a viver plena e totalmente a graça de Deus. Sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem sentimentos de indiferença, perdidos. Será extraordinário. E é isso que João nos está a dizer. Se nos andamos a enganar, nós neste mundo estamos a perder o preâmbulo daquilo que será uma eternidade gloriosa. E tudo começa no exame que nós temos que fazer à nossa consciência e aos nossos sentimentos. Nós não controlamos os nossos sentimentos, mas podemos treinar a forma de nós pensarmos.